Conosco Sandra Amadeu, ela que é servidora pública, se destaca aí também na categoria por, reivindicar melhorias para os servidores públicos e também é pré-candidata a vereadora. Essa é uma semana especial onde nós estamos entrevistando mulheres que se destacam no seu ramo de atuação, em celebração ao Dia Internacional das Mulheres. Sandra Amadeu, um prazer te receber, muito obrigado. Obrigada, Guto. Obrigada pelo espaço, ao Radar de Notícias, a toda a equipe do Radar, por dar essa oportunidade para nós termos vez e voz, né? Que é muito difícil os servidores terem essa oportunidade de poder ter voz e poder colocar todas as nossas questões, que não são poucas, Guto, né? São muitas, mas eu fiz um resumo aqui, inclusive quando eu coloquei que participaria aqui hoje do Radar de Notícias, aí fala sobre isso, fala aquilo, vai, lembra de falar um abraço tal aqui coisa. para todos os servidores públicos de Guarulhos que acompanham sempre o Radar de Notícias. Bom, primeiro eu quero iniciar falando sobre a desigualdade de direitos que temos entre os servidores públicos e a perda de nossos direitos. Quando eu falo perda dos nossos direitos, eu estou falando, entre tantos, né, especificamente agora, sobre o congelamento do tempo de trabalho do funcionalismo público que ocorreu durante a pandemia, para fins de pagamento de benefícios como quinquênios, sexta-parte, licença-prêmio, né? E que é o confisco de nossos direitos, que foi estabelecido pela Lei Complementar 173 de 2020, mas, felizmente, está tramitando na Câmara um projeto de lei que trata desse descongelamento do tempo de trabalho. Para os servidores da saúde e da segurança, nós já recebemos, já foi descongelado. Mas eu acho que existe uma desigualdade aí, porque na pandemia todos os servidores públicos ficaram ativos, né? Inclusive o pessoal do cemitério também, né? E outros serviços que eram agentes de trânsito, todos que eram de linha de frente. Independente de ser de linha de frente, Guto, eu entendo que o direito ele tem que ser igual para todos, porque foi confiscado esse tempo da gente, né? Que é retirada de 2 anos aí de direitos nossos, né? E em qual setor da prefeitura você trabalha? Ah, sim, eu não me apresentei, né, Guto? Eu sou Sandra Amadeu, sou atendente SUS na UBS São Ricardo, sou servidora pública na saúde, né? E estou aí na luta, tentando movimentar os servidores, mobilizar para as nossas lutas, porque cada dia mais a gente está perdendo nossos direitos, né? Estão sendo retirados. E a terceirização indiscriminada tem assumido aí um papel que tem que ser de servidor público, que cria o vínculo com a população. Só que todos precisam de igualdade de direito, né? Muitos de nós adoeceram tanto na saúde física como na saúde mental, principalmente, né? E é importante restabelecer esse tempo também, Guto, para a progressão da nossa carreira. Sobre essa desigualdade de direitos, né? Que na pandemia éramos heróis, né? E era por um marketing político, porque na verdade nós não tivemos valorização nenhuma, respeito nenhum por parte aí desse governo. E que é assim, Guto. Não valorizando os servidores, não valoriza o serviço público. Não valorizando o serviço público, você não está valorizando a população, um trabalho com qualidade, como todos merecem, né? E ainda falando em desigualdade de direitos e a retirada deles, nós tivemos também a transposição do novo regime jurídico único, onde não houve isonomia, que a gente fala, né? Os direitos. Imagina um trabalhador que tem muito mais anos de dedicação, né? Eles não têm os mesmos benefícios que nós temos, né? Para quem migrou para estatutário. Então, ou seja, eles tiveram muito mais tempo de prestação de serviço de dedicação ao serviço público e hoje eles não têm os mesmos benefícios. Então, acho que tem coisas que não se encaixam. É muita desigualdade dentro do serviço público e todos são trabalhadores e todos merecem esse respeito, essa valorização, né? Em relação ao salário, já há um acordo assinado, não é mesmo? De que o reajuste é a inflação mais 1%. Nós já estamos numa defasagem, que nem o Paulo falou, de 27%. Como é que pode vir só 4 e pouco de porcentagem de... É muito baixo. Né? Não, a gente está com uma defasagem muito grande. A vocalista já, Sandra Amadeu, lembre dos colegas operacionais que hoje ganham menos que o salário mínimo do Estado. Sim. Isso chega a ser vergonhoso para uma cidade do porte de Guarulhos. Exatamente. Concordo com a Val e queria te perguntar por que a participação, o engajamento do servidor público numa campanha salarial, nas demandas, ele é tão baixo? Porque você tem perto de 20, 25 mil servidores, aí você chama uma mobilização na Assembleia, vai 200, 300, 700, é muito baixo. Nós temos que colocar aí, dentro desse rol de quantidade de servidores que você falou, Guto, temos muitos comissionados. Comissionados que não são concursados e os comissionados concursados, que, claro, se tornam refém dos cargos. Nada contra ter cargo, não sou contra os comissionados, mas a gente não tem uma quantidade muito grande, total, assim como você fala, dessa mobilização, porque a gente sabe que tem os interesses políticos envolvidos. Mas também tem muita desesperança do servidor público quanto ao sindicato também. Precisamos do sindicato, o sindicato é nosso meio legal de negociação com o patrão, vamos dizer assim, né? Então, ele é o mediador legal para as nossas negociações e para as nossas lutas. Gente, servidores são todos. Isso, então, se você não tiver a consciência de unidade, sim, e um por todos e todos por um, então não vai ter força mesmo para conseguir nada, viu? Exatamente. Essa é a verdade. Os nossos salários estão completamente arrochados, pior ainda são os operacionais, que recebem menos que o salário mínimo do Estado, que eles recebem 1.434, ou seja, R$22 a mais que o salário mínimo. É um absurdo. GCM também, aqui é R$2.300, o auxiliar de enfermagem R$2.300.
prático de farmácia, por exemplo, ganham aqui R$ 2.200. Em Campinas é R$ 3.400, em Arujá R$ 4.170. Então nosso salário assim é muita desvalorização, e ainda mais com uma cidade que tem uma arrecadação como a nossa, né, com um orçamento diferente daquelas outras cidades que ainda valorizam e os salários básicos são maiores, né? E tem também a questão dos aposentados, das nossas propostas, que os aposentados eles são muito abandonados, né? E aqui nessa campanha salarial que a gente tem vindo, nesse governo, o que acontece? Trabalha dentro dos benefícios. Os benefícios são importantes, Guto. Só que, por exemplo, quando você se aposenta, você não leva os benefícios. Verdade, o né? velho, E aí não você vão- tem uma não vão pra defasagem, aposentadoria. tem uma defasagem de salário, e aí você se aposenta com um salário defasado e não leva os benefícios. Então, benefício é importante, a gente precisa, é necessário, mas a gente precisa reparar todas as perdas que nós temos, que se for falar de todos os governos, chega a 50% aí de desvalorização do nosso salário. Em todas as categorias tem pressão do patrão, na iniciativa privada isso também acontece, mas o trabalhador tem que estar unido. Com certeza. É justamente isso. Riscos, pressões, elas vão acontecer, a gente respeita cada um, as limitações de cada um, mas se não tiver unido, passam por cima e acabou. Mais algum destaque aí? Tem sobre a saúde, Aliás, já tem quero os te convidar informes. para a gente fazer uma outra entrevista um pouco mais à frente, aí, mais espaçado, Tá. também, porque muita gente está aí para te assistir. Sim, sim. Então ficou muita coisa aqui pra gente falar sobre as farmácias, sobre a falta de insumos, falta de fralda geriátrica. Nossa, aliás, tem uma gente coisa muito reclamando grande. de fralda geriátrica mesmo. Tem. E quero dizer também que vai ter um evento do Movimento Unificado de Mulheres neste sábado, na Rua Dom Pedro, a partir das 10 horas, para celebrar o 8 de março, tá? Que é o Dia Internacional das Mulheres. Composto por trabalhadoras da educação, saúde, serviço social, militantes de partidos, sindicalistas, donas de casa, mães de santo, católicos, evangélicas, estudantes, mulheres trans, mães, entre tantas outras que lutam por direitos. É o respeito à diversidade, é a união pelos direitos das mulheres, em defesa de políticas públicas da população feminina. E que todos nós tenhamos direito a nosso espaço, a nossa vez, nossa voz, e que nós mulheres sejamos respeitadas e cuidadas. E em nome da minha filha Júlia, das minhas irmãs Rose Madeu e Silvia Madeu, eu parabenizo a todas as mulheres da minha família e a todas as minhas colegas servidoras públicas de Guarulhos. Ficou muita coisa para falar, tem muitas informações aqui que eu não vou conseguir passar, inclusive sobre a nossa campanha salarial e também sobre as dificuldades vividas aí na saúde. Enfim, e sobre a dengue, que eu queria até finalizar com a falta de agentes comunitários de endemias, que a nossa cidade, se eu não me engano, a gente teria que ter a capacidade de até 500 agentes de endemias. Hoje ativos, nós parece que estamos de 70 a 80 agentes de endemias aí fazendo esse combate à dengue. Sei que tem Sandra, uma mobilização. pautas importantes, a gente vai ter outras oportunidades para tratar aqui. Aliás, numa próxima oportunidade vamos falar também sobre a sua pré-candidatura a vereadora, sei que você é pré-candidata também a vereadora, vamos ter mais tempo para falar disso. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Guto. Uma entrevista bem Correria. bacana, um abraço para os servidores.